bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, transmitindo o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 20 de agosto, estamos juntos aqui. E que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família. A primeira música de hoje, quem vai cantar é nosso irmão, nosso amigo Vitor Quevedo. Porque ele vive. Ao som da viola, escute esta música. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Você vai ouvir agora uma música especial, Não Há um Nome Igual, cantada não somente no Brasil, mas em vários lugares no mundo. Não há um nome igual, e realmente o nome de Jesus é o nome mais especial. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que completaram mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Primeira Igreja Batista de Salinas, pelo pastor Ivan. A música que você vai ouvir é Perto Quero Estar. O nosso desejo, a nossa vontade maior deve ser estar cada vez mais perto de Deus. Nele nós encontramos a paz, nele encontramos a segurança que a nossa vida precisa, a nossa alma precisa. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
neste momento eu quero ler a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu leio na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17 até o 19. Diz assim a Palavra de Deus: Portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como se andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Que o Senhor nos abençoe. Em outro momento, eu espero que no próximo domingo você continue ouvindo mensagens na carta aos Efésios e vamos continuar a leitura desse texto. Querido irmão, querido amigo, a palavra desta manhã, escrita pelo apóstolo Paulo, é um convite de Deus para a gente ouvir a sua voz, para a gente ouvir que vale a pena a gente andar com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, à igreja de Éfeso, eu creio que ele via a necessidade daqueles irmãos estarem mais próximos de Deus. Éfeso era uma cidade bem grande, uma cidade importante para o Império Romano e, com certeza, gente de vários lugares do mundo passava por ali. E com certeza a igreja de Éfeso, ela precisava ouvir essa palavra e Deus colocou no coração do apóstolo Paulo, na mente dele, falar àqueles irmãos. E assim Deus falou àqueles homens e mulheres do passado, mas assim também Deus nos fala nos dias de hoje através deste registro que nós temos nas Escrituras Sagradas. Deus está, através do apóstolo Paulo, falando. Paulo diz: Portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Gentios aqui se refere àqueles que não eram judeus. Se refere àqueles que ainda não tinham conhecimento de Deus. Vem de gente, né? E fazendo assim um destaque, que aqueles que não pertenciam ao povo de Deus eram gentios, não conheciam a palavra de Deus e precisavam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E, de certa maneira, também o apóstolo Paulo está mostrando o privilégio que agora aqueles homens e mulheres, mesmo não tendo o sangue israelita nas suas veias, mesmo não tendo o sangue de Abraão nas suas veias, agora eles faziam parte do povo de Deus. Eles deixaram de ser ignorantes espirituais e experimentaram o novo nascimento, experimentaram a vida nova que Deus dá. E é isso que Deus quer para toda a humanidade. Então, Paulo está dizendo: Portanto, digo e dou testemunho que não andeis mais como andam os gentios, como andam aqueles que não conhecem a Deus. Então, o apóstolo Paulo nos mostra aqui que o novo andar, o nosso novo andar contrasta com o velho andar, com a nossa vida velha, quando nós caminhávamos distantes de Deus. E o verso 17 começa com uma forma negativa do ato de andar, contrastando com o verso 1. Se a gente olhar no capítulo 4, Paulo diz assim, no verso 1: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, Paulo, ele está, desde o capítulo 4 aqui, ele está mostrando que eles deveriam andar de um modo digno do Senhor. Esse andar no Senhor, Paulo repete e reforça, ele reforça essa ideia, baseando na ordem e no reconhecimento do senhorio de Jesus.
e testifico ou digo no Senhor. Não é apenas a vontade do apóstolo Paulo, mas a do Senhor Jesus. A expressão testifico no Senhor mostra a profunda comunhão entre o apóstolo Paulo e Cristo. Portanto, debaixo da autoridade dele, Paulo exorta aqueles servos de Deus a um novo andar. Este novo andar também é diferente dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, para que não andeis como gentios. O significado para não andar nessa parte do texto não indica uma atitude de paralisação, mas o de não andar do mesmo modo dos gentios, mas andar como é digno da vocação com que eles foram chamados para servir ao Senhor. E aqui nós podemos estar certos de que a igreja de Éfeso era constituída de judeus, de gentios, formando um novo povo que não é nem judeu nem gentio, mas a igreja de Jesus, o povo de Deus. Por isso, quem era gentio já não era mais, nem o judeu tampouco, mas agora Paulo está chamando o povo de Deus, a igreja de Jesus, aquele grupo de pessoas que reconheceram os seus pecados e colocaram a sua confiança na pessoa de Jesus, que foram batizados e que procuravam servir ao Senhor. E nós temos aqui algumas características daqueles cristãos, ou características daqueles não cristãos, daqueles que não conheciam a Deus, que os cristãos verdadeiros, os servos de Jesus Cristo, eles deveriam tomar cuidado para não imitar esse modo de vida. A primeira característica daqueles que ainda não conhecem a Deus, eles andam na vaidade do seu sentido, diz o verso 17. Isso é próprio daqueles que perdem a visão real de Deus, estão separados de Deus, daqueles que buscam no seu próprio sentido a resposta para o seu vazio interior. A vida humana sem Deus é vazia, por isso facilmente a vaidade toma posse dos corações sem Deus e leva junto a ilusão da idolatria. Assim a vaidade torna-se um pecado do espírito do homem, porque anula o Deus verdadeiro e o troca por ídolos vazios, mortos. Então, na verdade, a palavra vaidade que aparece no texto do apóstolo Paulo, ela quer dizer falta de propósito, vazio, futilidade. E é o que mais nós vemos nos dias de hoje. Cada vez que o homem se afasta de Deus, mais a sua vida se torna uma verdadeira futilidade. Só busca as coisas fúteis, vida sem propósito. Vaidade do sentido representa a tentativa do pecado de subestimar a Deus e, em seu lugar, colocar toda a sorte de coisas que se tornam verdadeiros deuses na vida dessas pessoas. Deuses falsos, deuses mortos. Não somente os ídolos criados por mãos humanas, mas o próprio dinheiro, o poder e coisas desse tipo. A segunda característica aqui das pessoas que não conhecem a Deus, estão entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos aqui significa ter perdido toda a percepção real de Deus. A futilidade, o vazio da mente desse homem que não tem Deus ocorre por faltar-lhe o conhecimento de Deus. A vaidade da mente obscurece o entendimento acerca de Deus, mas o conhecimento ilumina o entendimento. Sem Cristo, o homem está no escuro, está nas trevas, e as realidades espirituais não podem ser compreendidas, porque a sua razão está entenebrecida, está cheia de trevas, e é somente o Espírito de Deus que pode iluminar esse homem. A terceira característica daqueles que não andam fazendo a vontade de Deus, e que nós devemos evitar, eles andam separados da vida de Deus, alienados da vida de Deus, diz a versão brasileira. Nesse mesmo versículo, notamos as palavras entenebrecidos, separados, alienados, que indicam que o estado anterior do homem,
antes da queda lá no Jardim do Éden, era de luz, o inverso de entenebrecido. E ele está, naquele tempo ele tinha vida antes de pecar, mas depois separou-se de Deus, perdeu a vida, morreu espiritualmente. Está separado da vida de Deus, está morto espiritualmente. Não especificamente a vida física, mas a vida espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando àqueles irmãos ali. E a quarta característica do homem sem Deus é havendo perdido todo o sentimento. Depois que a consciência é cauterizada e os sentimentos em relação a Deus são amortecidos, o homem perde a direção e torna-se peregrino e solitário. É uma continuação do verso 18, indica que depois de ter perdido os sentimentos naturais para com Deus, o homem fica exposto ao pecado, perdido todo o sentimento. E é isso que nós vemos que leva as pessoas a cometerem toda sorte de atrocidades. Quando a gente olha para a história, tantas guerras, tantas destruições, tantas vidas que foram ceifadas por homens que perderam todo o sentimento. E, por último, destaco aqui hoje a quinta característica daqueles que não servem a Deus, entregaram-se à dissolução, diz o verso 19. Mais uma vez, a ausência de sentimentos puros e a neutralização da consciência mostram o estado atual do homem sem Deus. Se entregaram à dissolução. Deus os entregou à imundície, diz Romanos 1:24. Isto é, Deus os deixou à mercê das suas próprias paixões. O sentido da palavra dissolução é a inversão de valores. É isso que todos os dias nós vemos a mídia, a televisão, internet, as pessoas que escrevem colocando coisas que na verdade são inversão de valores aqui. Tudo isso significa uma prontidão desenfreada para o pecado. Na sequência da frase encontramos para com avidez cometerem toda impureza. A palavra avidez no original grego aparece com a ideia de voracidade. É quando você está com fome e você tem aquela vontade de comer, né? Então, a ideia é essa. Você está esfomeado para fazer o mal. Normalmente, os dicionários apresentam o significado de desejo imoderado, cobiça, sede, ansiedade. E a expressão bíblica aqui, para com avidez cometer toda impureza, indica a razão dessa avidez, que é a busca de uma satisfação egoísta própria do pecado, do afastamento de Deus. Toda impureza diz respeito a tudo que fere a santidade do corpo, da alma e do espírito. No próximo domingo eu vou continuar falando na carta aos Efésios. Fique ligado conosco e saiba que Deus tem um caminho melhor para nós. E que o caminho da desobediência só traz consequências terríveis. A destruição aqui, a tristeza, a solidão, a angústia. Que Deus ilumine o seu coração para que você escolha fazer a vontade dele e não a dos seus desejos pecaminosos. Amém? Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados.
como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, neste momento, eu quero te agradecer pela confiança que podemos depositar no Senhor. Quero, Deus, te agradecer pela vida de cada um dos nossos amigos ouvintes. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, trazendo entendimento e um desejo profundo de buscar ao Senhor, de fazer a tua vontade, de deixar aquelas coisas que não te agradam e passar a andar com o Senhor Jesus. Consola os aflitos, sara os enfermos. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, Rua Mangabeiras, número 36, bairro Nova Esperança. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.